Tadel, treinamento avançado de líderes. Venha você que deseja ser abençoado com uma palavra poderosa. Louvor e adoração e muita comunhão. Toda terça-feira às 20 horas na sede e campus. Tadel, treinamento avançado de líderes. A Paz Church Monte Alegre está com uma programação que vai impactar a sua vida. Nesta sexta-feira falaremos sobre o tema Finanças. E você não pode ficar de fora. Fique ligado, pois iremos aprender princípios preciosos para a sua prosperidade financeira, de acordo com a palavra do nosso Deus. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Esta sexta-feira às 19h30, na Paz Church sede e campus do Pajuçara. Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Peçam e lhes serás dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Venha participar de um momento poderoso todas as quartas-feiras na sede das 12 às 13 horas. Culto de oração. Atenção, garotas! No próximo sábado, dia 17, estaremos pintando a Paz Church sede de rosa. De rosa? Isso mesmo! É o Difflin Princesa que está chegando. Eu ergo minhas mãos. Separamos um momento exclusivo só pra vocês. Vai ter muito louvor, gincanas e uma palavra power. Você não pode perder. Noite das Princesas. Às 19h30, na Paz Church sede. Peraí, será que não estou esquecendo de nada? Opa, lembrei! E para sacudir o campus Pajuçara, teremos a Noite dos Machos, com uma dinâmica de culto mega power. Essa noite promete ser épica. Vista sua roupa mais irada e vamos juntos detonar pra Jesus. Às 19h30 no campus Pajuçara. Te vejo lá! Paz Church, uma igreja compromissada com a grande comissão de Cristo, pregando o evangelho restaurador e fazendo discípulos na Amazônia, no Brasil e nas nações. Somos uma igreja na visão do MDA, onde valorizamos cada pessoa como parte importante do corpo de Cristo, através das células, do discipulado, do Tadel e dos cultos de celebração. Compartilhamos o amor através da Palavra de Deus. Paz Church Monte Alegre, sua igreja, sua família. Esse foi o nosso Pai Rios. Agora fique com a melhor parte do nosso culto, que é a Palavra de Deus. Privilegiados por estarmos aqui nesta noite. Eu quero parabenizar você que chegou até aqui, abriu mão do seu conforto, talvez tenha vindo direto do seu trabalho. Quero lhe dizer que eu não tenho como lhe recompensar, mas o Papai do Céu tem. Ele vê todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Você realmente merece muitos bens por estar aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, só reforçando alguns avisos, pelo menos um dos avisos que precisamos reforçar, é que a partir de domingo nós teremos 3 cultos. Estamos debaixo de decretos, e nós só temos
é permissão para reunirmos aqui dentro do templo 100 pessoas. E os nossos cultos têm aumentado a frequência. E para que nós não venhamos a desobedecer, o pastor decidiu, junto conosco, realizar os 3 cultos. E nós precisamos muito, muito do seu empenho em levar essa informação para a sua célula, para os irmãos. Por quê, queridos? Porque o culto da manhã e o culto das 18 horas é para nós, igreja, E o culto das 19h30 é mais para os visitantes. Nós não podemos aglomerar. Você está me entendendo, né? Amém, queridos? Então faça um esforço. O culto das 18 horas ele vai ter uma durabilidade de 1h15 no máximo. É um culto muito bom. Eu creio que Deus está no controle de tudo e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora fique de pé comigo e vamos orar neste momento, Vamos orar neste momento, pedindo que a graça do Senhor, ela se manifeste nesse lugar. Queridos, eu creio que Deus tem algo para as nossas vidas nesta noite. Eu creio que não é por acaso que você está aqui. Mas se o Senhor não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos neste lugar, tudo não passará de uma mera programação. E eu creio no poder do Espírito Santo visitando as nossas vidas nesta noite. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos permitir, Senhor amado, estarmos aqui reunidos mais uma vez, para celebrar ao Teu nome, para bendizer ao Senhor, Pai amado. Oh, Espírito Santo, tome o seu lugar, Senhor, em nossas vidas. Tome o seu lugar, Senhor, em nossas vidas. Oh, Espírito Santo amado e querido, que a sua presença, Pai, venha acalmando os nossos corações. Que a sua presença seja o nosso afago nesta noite. Espírito Santo amado e querido. Ah, Jesus, o Senhor conhece as lutas, as labutas de cada irmão que chegou até aqui. Eu não sei como foi o seu dia, mas o Senhor sabe, meu Deus. Estamos em tempos de lutas, de adversidades, mas existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos renova, que nos fortalece, que nos reanima se for preciso. A esse Deus nos rendemos como igreja, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E somente o Senhor tem o poder de alcançar os nossos corações. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que o Senhor trouxe até este lugar. Senhor amado, que o Senhor seja a luz desta palavra que vamos estar compartilhando. Ah, Jesus, e receba a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Se você concorda, aplauda bem forte. Aleluia. Você pode sentar-se, o nosso pastor está lá no campus compartilhando a mesma palavra. Que Deus me dê graça para transmitir aos amados o que foi direcionado por Deus e também pela nossa liderança. Temos como tema desta palavra de hoje, meus amados, como superar as más notícias. O texto está em Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 21, é importante que nós possamos ler. Mesmo sentado não tem problema, porque a leitura é um pouquinho longa, mas nós vamos fazer hoje esta mensagem em 20, no máximo 25 minutos. Amém? Por conta do estamos debaixo de um decreto e precisamos terminar antes das 9. Amém, queridos? Então vamos lá, Jó capítulo 1, o versículo 13, a partir do versículo 13 que nós vamos estar lendo, nos diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó
estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Versículo 14. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente, versículo 19, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. Versículo 21 diz: e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, quantas notícias ruins. E que postura. Ah, Senhor, me dê graça. Queridos, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Oh, aleluia. Querido, Jó foi um homem que conheceu a crise no seu íntimo pessoal, né? E também na família. Jó foi um homem muito rico, mas também muito íntegro. Queridos, e num tempo bem rápido, essa é a história mais conhecida da Bíblia, creio eu, ou uma das mais conhecidas. Então não vamos nos determos em muitos comentários, porque o nosso tempo aqui também não permite, né? Mas Jó, um homem íntegro, rico, né, que sofreu, que experimentou essa crise pessoal, familiar, financeira. Queridos, e mesmo já sendo, aqui diz que as notícias que chegavam eram desanimadoras. Vários empregados foram mortos e os animais foram roubados por um bando de assaltantes, de acordo com os versículos que acabamos de ler. Mesmo já sendo bastante para entristecer qualquer pessoa, as más notícias continuam. Seus filhos estavam numa festa, acabamos de ler, veio lá um vento forte, todos morreram. Mas enfim, queridos, quem não se entristeceria com esse tipo de notícia? Quem de nós não nos entristeceríamos com esse tipo de notícia? Eu acho que eu ia até morrer, sei lá, né? Acho que eu nem aguentaria. Talvez eu caísse dura logo no chão, né? Sei lá, Deus sabe todas as coisas. Queridos, mas o que nós podemos aprender ou relembrar na história de Jó? Querido, Jó é uma coisa interessante. São 6 pequenos comentários, 6 coisas ou 6 passos, que nós vamos estar compartilhando. A primeira coisa, queridos, Jó se entristeceu com as más notícias que recebeu. Nenhum ser humano é um super-herói. Fingir que as más notícias não nos atingem não nos ajuda em nada. A Bíblia mostra que Jó ficou entristecido
com tudo que ocorreu. E isso é importante porque isso é um processo de superação na nossa vida. Eu não preciso fingir que eu sou a supermulher. Você não precisa fingir que você é um super-herói. Você tem sentimentos, você sofre. Aleluia. Precisamos digerir o que está acontecendo. Precisamos chorar, questionar. Precisamos colocar para fora o sentimento de tristeza. Porque isso é importante, queridos. Eu tenho entendido, que existe um tempo para tudo na nossa vida. Alguns tempos mais demorados, outros mais rápidos. Quando eu perdi irmã Marquineide para a Covid-19, eu não vou negar para vocês, até hoje, a saudade dói demais. Era uma pessoa muito próxima minha. Mas eu sei que existe um tempo para tudo. A saudade, ela não vai acabar. Mas o Senhor vai amenizar a dor. E a gente vai conseguir prosseguir, né? Porque, felizmente, a vida continua para muitos aqui nessa terra. Então, meus amados, existe um tempo para tudo. E quando nós entendemos isso, isso nos dá força para levantarmos do luto. E é interessante, queridos, que ele se levanta. Jó, de acordo com o versículo 20 do capítulo 1, Jó, ele se levanta desse luto. Diz a palavra: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Diga comigo, e adorou. Oh Deus, aleluia. Queridos, nem sempre o sofrimento, eu aprendo na história de Jó, que nem sempre o sofrimento está ligado à punição de pecados. Jó era homem íntegro, um homem que andava na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então Jó, queridos, o que ele faz? O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que Jó não ficou prostrado na tristeza. Sentir tristeza é normal, chorar é normal, lamentar é normal, mas ficar prostrado na tristeza é um sinal de que estamos sendo vencidos pelas más notícias. Eu me lembro que um dia eu fui pega de surpresa com uma má notícia, notícia de morte. Aquilo foi terrível, deve ter durado na minha vida mais ou menos uns 2 meses para eu superar um pouco, né? Eu e meu marido, foi terrível aquilo. Acredito eu que foi nesse período que ele até adoeceu de diabetes e me puxou também com essa mazela. Tem coisas na nossa vida que é muito forte. Nós sentimos o baque. É algo que mexe muito com a nossa estrutura. Apesar, queridos, nós ainda, apesar de tudo, de termos um Deus forte e poderoso cuidando de nós, nós habitamos em um corpo ainda limitado. Você entende essas coisas? Então, queridos, Jó não ficou prostrado na tristeza, ele chorou muito, se lamentou, né? Mas enfim, Jó se entristeceu e se levantou, queridos, para enfrentar a situação de frente. Você sabe o que eu entendo com isso? A luta está grande, as coisas não estão fáceis, mas eu não vou recuar. Eu vou me manter de pé, porque eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Está fácil? Não está fácil para ninguém. O tempo é desafiador. Quem disser que está fácil, queridos, parabéns para você, porque para mim não está fácil. E a maioria das pessoas que eu convivo, não está fácil esse tempo que nós estamos vivendo. Mas existe esperança, amados, existe esperança. Deus, Ele renova as forças daquele que está cansado. Deus, Ele nos renova a cada dia, a cada momento. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
o nosso Deus realiza tudo isso em nós, aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto, queridos, Jó reconheceu a soberania de Deus nos acontecimentos. Por mais que seja difícil para nós, a Bíblia é clara quanto à soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Isso significa que as más notícias recebidas por Jó estavam debaixo da vontade de Deus. Ele permitiu que tudo aquilo ocorresse e Jó sabia, pois disse em tom de adoração a Deus: eu saí do ventre de minha mãe nu, voltarei e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Gente, que fé, que homem, Jesus da glória. Eu quero essa unção para a minha vida. A coisa está apertando e eu não posso ficar no meio do caminho. Eu conversava com os meus irmãos agora no distrito. Vamos atrás do nosso povo. A coisa está apertando. O nosso povo precisa congregar. Nós não podemos ficar no meio do caminho. Nós estamos a caminho da terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Gente, tudo isso aqui vai passar rápido. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então isso é uma declaração fascinante de fé na direção de Deus que Jó fez, amados. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus me dá algo, eu devo reconhecer e agradecer. Se Deus me toma algo, eu preciso reconhecer e agradecer. Queridos, mas não é para qualquer pessoa. É para quem tem fé, é para quem acredita na soberania, no poder de Deus, no milagre, no Deus que restitui. Glória a Deus. E uma outra coisa, queridos, o quarto passo, digamos assim, que eu quero compartilhar com você, é que Jó creu no provedor e não na provisão. É interessante que eu meditando nesta palavra agora à tarde, né? O amor que Jó sentia por Deus era um amor gratuito, sem esperar nada em troca. O nosso amor por Deus deve ser assim, um amor de graça, eu costumo dizer, né? Então, ele amava, ele creu no provedor e não na provisão. Há pessoas que têm fé na provisão de Deus. Isso significa que elas creem no que Deus pode dar a elas. Queridos, quando nós procedemos assim, quando alguma coisa de ruim acontece conosco, nós muitas vezes queremos desistir. E nós não somos intocáveis. O mal ele vem sobre justos e injustos nessa terra. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei se vou estar mais aqui. A nossa oração é que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja. Mas nós não sabemos o que pode acontecer. Glória a Deus, aleluia. E Jó, ele acreditava no provedor e não na provisão. Queridos, é interessante que nós vemos em Jó capítulo 2, versículo 9, algo muito diferente com a própria esposa de Jó. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Quantas vezes você já ouviu isso em outras palavras? Quando você não era crente, as coisas eram melhor. Que tipo de Deus é esse que você está servindo? Tantas coisas ruins acontecendo. Queridos, nós acreditamos e nós servimos o Deus provedor e não o Deus da provisão, que quando alguma coisa dá errado, eu fico como um cristal, né? Sou intocável, tudo precisa dar certo na minha vida. Oh Jesus, nos ajude, nos ajude. Queridos, precisamos entender que mesmo que as coisas fujam do nosso controle,
ele continua rigorosamente sobre o controle de Deus. Ainda que você não entenda, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, está rigorosamente no controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. O quinto passo, querido, Jó exercitou a paciência e a resiliência. Jó exercitou a paciência e a resiliência. A minha língua enrola. É resiliência. O que quer dizer isso, querido? Ele manteve uma reação positiva. E essa reação positiva gerou em Jó um poder de superação. Glória a Deus. Jó já havia recebido muitas más notícias. E é interessante que você está me acompanhando. Mas a pior ainda não havia chegado em Jó. Ainda tem outra notícia a caminho. A pior de todas, né? No meu ponto de vista. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Oh, Jesus. A sexta coisa, queridos, Jó creu que as boas notícias chegariam e elas chegaram. Eu estou correndo, eu estou pulando alguns pontinhos aqui. Então, a sexta coisa, Jó creu que as boas notícias chegariam. Ou seja, que Deus mudaria aquela situação. Mesmo cheio de feridas, mesmo com tumores malignos, mesmo com um caquinho de telha se coçando, mesmo tendo perdido seus filhos e filhas, mesmo tendo ficado pobre, dormiu milionário e acordou pobre. Mesmo assim, ele não negou a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. O cristão verdadeiro sabe que o vale da sombra da morte é passageiro. Jó sabia disso também e também fez uma das mais lindas declarações da Bíblia. Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó cria que as boas notícias chegariam. A superação de Jó foi coroada pelo propósito de Deus. Jó foi aprovado no teste mais duro de sua vida e recebeu as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Jó 42:10. Aleluia. As boas notícias finalmente chegaram. Valeu a pena crer no provedor. Valeu a pena lutar contra as adversidades com fé e bom ânimo. E a minha pergunta é: como você tem lutado nesse tempo de adversidade? A primeira coisa que Jó fez, observe isso, no meio daquele caos de situação, ele se prostra e adora a Deus. Isso é lição de vida para nós, amados. E a segunda coisa que Jó faz, ele dobra os joelhos e intercede pelas pessoas. E a pergunta continua: como nós temos lutado? Como você tem lutado contra as más notícias que tem recebido? É tempo de angústia, é tempo de perseguição, é tempo de desafio. Coloque-se de pé. Mas o mesmo Deus que agiu na vida de Jó é o Deus que pode agir nas nossas vidas hoje. A mesma unção que Deus deu a Jó, Ele nos dá hoje, para que possamos prosseguir, para que jamais venhamos retroceder e para que completemos a nossa carreira da fé. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Você não pode recuar. Eu não posso recuar. Eu tenho que completar a carreira. Eu tenho que guardar a fé. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E eu te convido a adorar através deste hino. Quem sabe cantar, canta esse hino nesta noite. Se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Adore ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. É te adorando, Senhor. É te adorando que a igreja vence, Senhor. É te adorando, ó Pai. É te adorando que nós prosseguimos, ó Deus amado. Oh, aleluia, Jesus. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Sim, Senhor. bendito seja o nome do Senhor. Sim, meu Deus. A Ele Fortalece a tua igreja nesta noite, Senhor. Fortalece os teus filhos nesta noite, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, porque a tua vitória, ela pode vir através da sua adoração. Oh, Espírito Santo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Oh, aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. E hoje você pode repetir: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Quem está no controle da tua vida é o Todo-Poderoso. Ele vive para todo sempre. E você pode acreditar no amanhã. Você pode tomar posse da vitória nesta noite. Lança por terra toda dúvida, todo e qualquer impedimento na sua vida. E declare que você é um adorador. Você é um homem, uma mulher de oração. E nada vai te fazer parar. Deus é quem vai à tua frente. Meu amado, minha irmã, a obra que Ele começou é poderoso para completar. Ele te entregou o ministério. Nesta noite eu falo com líderes, com aqueles que estão à frente de batalha. Oh, alarabaraxori andalaia. Oh, aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. A sua família está nas mãos daquele que vive para sempre. A tua célula, o teu distrito, a tua área, o teu setor está nas mãos daquele que vive para todo sempre. Alarabarachori andalaia. Eu posso crer. Aleluia. Temor não há. Oh, Jesus, nos reverte nesta noite, Pai. Nos reverte, Senhor, nesta noite. Tuas finanças estão nas mãos daquele que vive está. Tua saúde está nas mãos daquele que vive está. Só precisamos adorar e orar e declarar: Ele vive e viverá para todo sempre. Oh, aleluia. E graças a Deus que Ele nos dá a vitória. Graças a Deus que Ele cuida de nós. Oh, aleluia. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá da vossa presença. Jó foi exaltado na presença dos inimigos, daqueles que o acusavam, do próprio diabo. Deus o exaltou, restituindo a ele o dobro de tudo que possuía. Talvez nesta noite você precise de um milagre de restituição. Peça e Ele com certeza te ouvirá e te dará. Em o nome de Jesus. O meu Deus, o teu Deus, Ele vive. Ele vive. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus que vive, que ressuscitou e que hoje está vivo para todo sempre. E em breve Ele voltará. Em breve Ele voltará para buscar aqueles que, como Jó, estão permanecendo, adorando em meio às lutas e orando em meio às tribulações. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Fortaleça-nos, Senhor amado. Oh, Jesus da glória, fortalece a nossa igreja, fortalece o nosso povo, Pai. Oh, Jesus, que as nossas raízes sejam profundas em Ti, que
nada possa, Senhor, abalar a nossa fé. Que sejamos, Pai, como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, aleluia. E eu declaro para a sua vida um tempo de bênção para sua casa, para tudo aquilo que você tem planejado, para tudo aquilo que está no coração do Senhor, que você viva os sonhos que Ele planejou para você. Oh, aleluia, bendito, bendito é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Se você concorda, aplauda bem forte. Saia deste lugar fortalecido pela presença do Senhor, pelo poder da palavra. Aleluia. Agora você vai fazer